Fala aí, tudo certo? No vídeo de hoje eu resolvi fazer uma análise de um projeto de prevenção a incêndio feito aqui na Bahia de uma indústria alimentícia, beleza? Então, se você alguma vez já teve alguma dúvida sobre o PPCI feito em uma indústria, essa é a sua chance de saber tudo que tem dentro de um projeto desse tipo. E nesse vídeo você vai ver a parte gráfica do projeto, tá? Se você quiser ver a parte documental, que são os memoriais, os anexos, os formulários, os cálculos, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo se você tem essa dúvida, que eu posso fazer um outro vídeo gravando dessa forma, tá? Se você não me conhece, eu sou o Geraldo e eu tô aqui todas as terças e quintas para te falar mais sobre o projeto de combate a incêndio. Afinal, já há alguns anos eu ensino engenheiros e arquitetos a fazer o projeto de combate a incêndio e também a fazerem o projeto com mais qualidade, seguindo o método MPPI. Então, bora começar essa análise. Bem, então, para entender como é que é esse projeto é de uma indústria alimentícia, né? E você pode ver que ele é bem grande, ó. Claro que você não tem ideia do tamanho, né? Mas ele tem 9.677,53 metros quadrados. Quase 10 mil metros quadrados aqui dessa indústria, então. E ela é dividida de algumas formas, ó. Então, aqui eu vejo a estrutura principal, tá? E eu não estou te mostrando no 3D porque eu fiz esse projeto todos os anos só a planta baixa do AutoCAD, tá? A gente estava com uma pressa para aprovar esse projeto e o projeto veio para mim em AutoCAD, então não teve como modelar aqui no 3D, tá? O melhor seria modelar no 3D, mas quando a gente não tem esse tempo, não tem essa oportunidade, então a gente faz só com a planta baixa do AutoCAD mesmo. Então deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Talvez fique até melhor um pouquinho. Então essa primeira ocupação aqui que você pode ver aqui, ó, ela é uma estrutura que eu tenho outras estruturas aqui, ó. Então tem essa estrutura que é a academia, que é um local aqui de descanso. Eu tenho essa estrutura, que se eu aproximar aqui não consigo ver escrita, né? Deixa eu ver do terra então. Eu tenho essa estrutura aqui que é o refeitório e tem essa estrutura aqui que é a administração. Então são basicamente essas quatro estruturas e a guarita aqui, tá? Então como que foi classificado esse projeto? Então esse projeto foi classificado como geral ou como I2, né? Que foi uma indústria. E eu quero falar para vocês aqui, eu não quero falar cada detalhezinho aqui, senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Se eu ficasse horas e horas, né? Isso aqui seria uma aula mais completa lá para o curso Mestre em Projetos de Prevenção e Incêndio. Aqui eu quero só dar uma geral para vocês entenderem como é que é, tá? Então eu quero começar aqui pelo administrativo. Vou começar daqui, ó. Então administrativo, a gente sabe que ele é D1 e... tem uma coisa que eu posso falar para vocês. Quais foram as medidas que a gente utilizou nesse projeto, né? Deixa eu ler aqui, ó. Então foi acesso de viatura do Corpo de Bombeiros, segurança estrutural nas edificações, compartimentação horizontal, controle de material de acabamento, saídas de emergência, plano de emergência contra incêndio, brigada de incêndio, iluminação de emergência, detecção de incêndio, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores, hidrantes mangotinhos e também o SPDA para finalizar, tá? E tem uma que eu não falei aqui, que a gente vai fazer, que eu fiz também, né? Que é o isolamento de risco, que é separação entre as edificações, né? Que vocês vão ver daqui a pouco. Tá. Então, o que tem aqui no escritório, né? Como eu já acabei de falar, a gente acabou fazendo uma separação aqui, ó. Então, tem uma separação entre a indústria e os demais aqui, tá? Tudo foi classificado como indústria, mas aqui, dentro do dimensionamento, né, da distribuição das medidas, a gente separa também por divisão. Então, aqui ficou a administração como risco médio, por ter uma carga de incêndio de 700 MJ. Então, por isso eu coloquei um extintor aqui, ó, de 3A40BC, que é um extintor médio. Deixa eu ver, e o outro extintor aqui, ó, também 3A40BC. Então, utilizamos aqui na administração dois extintores 3A40BC e somente o ABC, né? Aqui a gente utilizou também o detector de fumaça. O detector de fumaça, então, ele é colocado de acordo com a distância, né, de um raio de 6,3 metros. Inclusive, se eu desenhar aqui, ó, vou vir aqui, deixa eu fazer uma linha de detalhe aqui. Vou puxar aqui, vou colocar um raio de 6,3. Então, aqui eu posso colocar no meio, ó. Tá, pronto. Aqui você já pode ver que o raio está aqui e ele está aqui, mas não está cobrindo todo o resto, né? Então eu tive que colocar mais. Deixa eu colocar o outro aqui, ó. Então eu coloquei o outro raio aqui e esse detector está protegendo essa área aqui, ó. Esse detector aqui, bora ver, está protegendo essa área.
E esse detector aqui está protegendo essa área aqui, tá? Então ficou assim, ó, tá, tem um outro aqui também, tá? Esse fica meio escondido assim, mas na prática a gente pode até separar um pouco, tá? Mas deu para vocês entenderem já o motivo de ter esses detectores aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vários. Tá ótimo, o que mais eu posso mostrar para vocês aqui? Na verdade não tem muita coisa, né? Eu usei as sinalizações normais aqui, então aqui na parte de escritório é isso mesmo. Como ficou aqui no refeitório ele já ficou como risco baixo, então por isso eu utilizei o extintor ABC. Ele não tem uma cozinha industrial aqui para necessitar um dimensionamento personalizado, né, para cozinha industrial. Então a gente seguiu, tá? Então aqui foi bem simples também, a luminária. Aqui eu tenho as minhas rotas de saída, né? E aqui eu tenho também a rota de saída final da rota, tá? E as sinalizações normais, tá? Bora ver aqui. Aqui tem um sanitário aqui no meio perdido aqui que a gente não precisa fazer nada. Eu poderia ter colocado uma iluminação aqui, porque eu gosto de colocar iluminação. Não sei se foi colocado depois, eu acho que não, acho que ficou sem mesmo. Mas também não precisa, mas eu gosto de colocar justamente para... Porque, né, você tá no sanitário lá, acaba a luz lá, eu gosto de ter essa opção de ter uma luminária de emergência ali te ajudando, né? Tá, na parte da academia aqui, vamos ver. Também foi baixa, por que foi baixa? Por que eu sei que foi baixa, né? Porque tem um risco... Tem um extintor aqui de 2A20BC, então é um extintor de carga baixa, né? De carga de risco baixo. Eu também tenho aqui o detector de fumaça, tenho o detector de fumaça aqui. E seguiu bem simples também, tá? Só com algumas sinalizações, extintor de incêndio, né? E que a gente pode começar, deixa eu ver se eu começo por aqui, ó. A gente pode começar a indústria, tá? A indústria mesmo é bem grandezinha. Ela é separada por essa parte aqui. Deixa eu começar por ela então, né? Essa parte aqui é a parte de produto acabado, é onde fica o estoque de produto acabado, tá vendo? Então o que eu tive que fazer nessa parte desse depósito? Eu tive que colocar o que é, né? Então eu tive que colocar aqui a carga de incêndio para alimentação, nesse caso aqui foi de 3.060 MJ por metro quadrado. Ficou claramente como um depósito de risco alto, né? E a altura de armazenamento aqui é 2, tá? Eu não vou me atrelar a cálculos aqui, né? Mas o motivo de ser 3.060 é por conta da altura aqui. A gente pode ver isso depois, como eu falei. Se vocês quiserem ver os cálculos, eu posso fazer um outro vídeo para vocês, senão vai ficar muito longo esse aqui. Bem, então eu tenho 3 entradas aqui, ó. Eu tenho essa entrada, então tem aqui um extintor ABC também de risco alto, que você pode ver 40, ó, 4A40BC ou 4A80BC também podia ser. E eu trouxe aqui então uma sinalização S12, tem E17 aqui, por quê? Porque esse aqui é um depósito e no caso precisou ter a sinalização de solo, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá aquilo ali. Isso ali tá nisso aqui, ó. Então, essa aqui é a saída, né? Esse aqui é o extintor que está a não mais de 5 metros da entrada. Então a pessoa desce a rampa aqui e está livre. Mesma coisa tem um hidrante aqui, ó. Então tem um hidrante aqui a não mais de 5 metros, tá? E nesse caso aqui, ó, você pode entender também que esses dois extintores, esses dois hidrantes, na verdade, eles estão aqui na porta. Tem uma porta de entrada aqui também, ó. Você sobe a escadinha aqui e entra. Deixa eu te mostrar aqui na planta baixa. Então você sobe a escada aqui, ó, e entra para ter um hidrante aqui, ó. Esse hidrante, na verdade, que é o hidrante que está a não mais de 5 metros, tá? Esse daqui, ele veio mais para cá por conta do raio de alcance das mangueiras, tá? Então ele não necessariamente precisaria estar aqui. É um bom costume colocar todos os hidrantes nas portas, né? E foi por isso o maior motivo de eu ter colocado. Mas ele está aqui também porque, estrategicamente, a gente precisou de mais hidrantes para poder proteger tudo. Beleza? Então deixa eu ver aqui, eu acho que só tem esses dois aqui dentro, né? Deixa eu ver até no 3D. Então tenho aqui, esse daqui eu não sei se tá fora. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, ele tá aqui, ó. Então precisa de 3 extintores, 3 hidrantes. Eu tenho mania de confundir hidrantes e extintor, não sei porquê. Então eu tenho 3 hidrantes duplos, né? Porque nesse aqui foi risco, foi tipo 4, se eu não me engano. Se eu não me engano foi 4, não chegou a ser 5 não. Enfim, e vocês podem ver aqui, que aqui tá a casa de bomba de incêndio, aqui está o reservatório 2, aqui está o reservatório 1, divididos aqui pela quantidade de litros, né? Então esse aqui foi com 25 mil litros, aqui também com 25. Então foi isso aqui que a gente fez, ó. Aqui, ó, eu coloquei os dois aqui, que puxam lá do reservatório lá embaixo, tá? Deixa eu ver se assim fica melhor. Pronto. Então aqui é a forma que deve ser instalada as bombas, aqui é a forma que passa a tubulação aqui, que vai de encontro até o fundo do reservatório, né? Beleza.
Bora continuar vendo aqui. Então eu tenho 3 hidrantes, de novo, 3 hidrantes duplos aqui. Eu tenho os extintores também distribuídos de acordo com o risco, que é alto, né? Nesse caso do risco alto, eu tenho que ter não mais de 15 metros um do outro, tá? Que a pessoa não pode andar 15 metros para chegar no extintor de incêndio. E eu acredito que seja isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa digna de ser falada aqui, ó. Então, como tem esses estoques aqui, eu coloquei também uma sinalização de emergência para cada um, tá? Só para a pessoa não ficar confusa daqui, ó. Eu tenho uma outra saída aqui, ó. Então a pessoa sobe aqui, vê a circulação, que aqui tem uns sanitários, né? E ela pode sair daqui. Então ela vem para cá, ela entra aqui, pode sair daqui lá para fora, tá? Não é a principal, né? Mas ela serve também de saída aqui. E a pessoa que está aqui no sanitário masculino ou feminino passa aqui e vai embora. Então esse hidrante também serviu para atender lá, tá? Bem, aqui eu sigo. Aqui já não é uma saída, então não é S12. Então, precisei colocar um S3 para falar que a pessoa poderia seguir aí, tá? O que eu precisei fazer aqui também, ó? Eu precisei separar esse depósito, tá? Por que eu precisei separar? Porque a instrução lá de compartimentação horizontal me deu uma área suficiente, né? Que isso aqui foi precisado ser compartimentado. Simples assim. Então, aqui eu tenho as luminárias tipo farolete. E tem as luminárias do tipo normal também. Deixa eu ver se alguma aqui no depósito é normal. Talvez essa daqui do início. Se colocasse uma farolete aqui, era capaz de cegar a pessoa, né? Então eu deixo ela mais calminha aqui, vamos dizer assim. Beleza. Então seguindo aqui, a gente vai para outra área do depósito, que é a área de produção. Que você pode ver aqui o classe 1 também, né? Que é a questão do controle de materiais de acabamento, né? Tá, então como é que ficou ele? Aqui ficou com duas saídas, não, uma saída aqui. Deixa eu ver se tem uma aqui. Não, tem uma entrada aqui para esse outro local aqui, que está deletado o nome. Tem um outro local aqui que também está deletado o nome. E tem um outro local aqui que é produção mistura manual. Então esse deletado o nome aqui, ele deve ter ido na prancha final, tá? Não está aqui, mas deve ter ido. Como é que ficou a questão dos hidrantes aqui, ó? Precisei colocar um porta-corta-fogo aqui também. Por quê, né? Por conta do compartimento horizontal, né? Se eu tivesse só colocado a parede e a porta não fosse corta-fogo, não seria compartimentado, né? Como é que ficou aqui a questão dos detectores, ó? O detector é bem igual ao que era antes, né? Por quê? Porque a gente coloca aqui um raio de 6,3 metros e a gente distribui. Então precisou ficar dessa forma. Então tem muito detector aqui, né? Muito detector aqui. Na verdade é porque a área é gigante mesmo. E a prancha está com escala de 1,25. Então, por isso que está essa quantidade alta aqui, né? Então a prancha está bem pequena já para a quantidade de item aqui, né? Bem, então eu tenho uma saída aqui. Essa aqui é a saída final da rota. Você pode ver a diferença entre a saída final da rota e essa direção do fluxo, né? Aqui eu tenho S12. Tenho o hidrante aqui na porta também. O que mais tem aqui, ó? Eu tenho a placa... Deixa eu ver aqui no 3D. Quais são esses aqui, ó? Quando eu estou fazendo um projeto assim, onde eu não fico compatibilizando, eu não me preocupo em colocar todos os equipamentos e componentes na altura correta, tá? Então eu poderia colocar isso aqui a 1,5 m, por exemplo. Mas eu não me preocupei em fazer isso, ó. Então esse aqui ficou a 2 o alarme, ó. Então eu não me preocupei em fazer isso, tá? Ficou em cima da placa. Deixa eu tirar aqui para 2,5 m. Pronto. Então eu não me preocupei em fazer esse deslocamento da peça para todo lado, tá? Só faço ela quando eu ou tenho que quantificar a quantidade de cabos e os componentes todos do sistema de alarme, né? Ou quando eu tenho que demonstrar que tal coisa está a tal altura, tá? E em algum outro momento aqui, eu tenho certeza que eu coloquei com a altura correta, bem, eu não vou achar agora. Mas porque eu usei de detalhe na prancha, né? Então, em algum momento eu acabei fazendo isso. Enfim, então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma sinalização onde fala de todos os equipamentos. Tem uma sinalização aqui que me conta também dessa parte dos hidrantes, né? Do ponto de água aqui. Enfim, bora continuar. Então eu tenho essa saída e tenho essa parte aqui também. Tá, deixa eu continuar aqui para baixo, ó. Então essa parte aqui, ela também tem os detectores. Não coloquei um extintor só para ela, eu coloquei o extintor aqui fora para quando a pessoa entrar aqui, correr pegar o extintor, tá? Então tá aqui o extintor, tá as luminárias, a mesma coisa aqui, ó. Embora tenha uma saída aqui de emergência aqui, com o hidrante aqui fora, né? Inclusive você pode ver
que esse hidrante aqui, ó, ele não é do tipo 4 ou 5, né? Porque ele não está duplo. Por quê? Porque o duplo ficou necessário aqui, ó, porque foi aqui nessa parte que ficou o risco alto, tá? Então, nessa outra parte aqui já foi hidrante simples, tá? Então, você pode ver aqui, ó, também hidrante simples aqui fora, tá? Então, esse hidrante está protegendo aqui, esse hidrante também está protegendo e ele também é simples, né? Então, tá tudo bem dividido aqui. Bem, essa parte de dentro também não tenho muito o que falar, né? Senão encher balela aí, ficar falando balela aqui, até dar uns 50 minutos de vídeo aqui, não é o que eu quero. Então, a gente dividiu aqui também, isso aqui também é uma saída, tanto que tem uma placa S12 aqui. Tem um hidrante alto aqui também, tá? Que também foi colocado estrategicamente, beleza? Aqui tem um hidrante baixo, que se não me engano é do tipo 3 aqui, tá? Não é do tipo 4 nem 5 por não ser duplo, né? E aqui nessa entrada eu também coloquei um extintor de incêndio e um hidrante a não mais de 5 metros, tá? E eu separei bem separadinho aqui, ó. Bem, então continua assim para o resto da edificação. Eu só fiz uma distribuição aqui da detecção. Eu coloquei os extintores protegendo cada uma da área. Eu coloquei eles em 15 metros de distância, ou a 25, ou a 20, de acordo com o risco que eu segui nesse momento. E na parte específica, né, onde eu estava utilizando o extintor de incêndio, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui já é médio. Deixa eu ver se esse aqui é baixo, por exemplo. Não, esse aqui já não é baixo, é médio também. Enfim, eu fui separando de acordo com o risco. Então você pode fazer isso. Embora uma edificação seja gigantona assim, e ela tenha um risco alto, não necessariamente você precisa fazer tudo como risco alto. Se tem uma média no meio ou uma alta, você tem a opção de dimensionar ela também como baixa ou como média, tá? Ou como tudo alto. No meu caso aqui não fez sentido, tá? E o que é isso aqui, ó? Então isso aqui é o reservatório de GLP. Eu tenho algumas coisas para fazer aqui. Então aqui, ó, parede com resistência mínima a 2 horas de fogo, sem qualquer abertura. Então eu precisei colocar isso aqui na parede com o vizinho, né? Então eu precisei fazer isso. Se eu puxar aqui uma cota daqui até aqui, você vai ver que tem 1 metro de cota aqui, tem 1 metro de cota aqui, tá? Então eu preciso desse espaço entre as paredes, tá? E aqui volta a ser uma parede normal, beleza? Então esse metro aqui ele está protegendo aqui também. E você pode ver que tem um extintor aqui e um extintor aqui. Os dois são do tipo BC. Por quê? Quando a gente tem uma central de GLP, a gente é obrigado a colocar 2 extintores BC, tá? E o 20BC é o que está pedindo na norma mesmo. E aqui eu já coloquei essas placas, deixa eu ver aqui, ó, como é que ficou no 3D. Então ficou dessa forma. Então eu tenho as P's de proibido fumar, que é P1, tem os extintores, tem o risco aqui, para tomar cuidado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para eu te falar. Tá, então basicamente aqui na planta baixa não tem tanta coisa diferente, né? Então você pode ver que por ser industrial, por ter risco alto, não altera tanto assim. O que ficou mais diferente foi o hidrante tipo duplo, né? Que é o tipo 4 e o tipo 5, né? De expedição dupla. Então não tem tanta coisa. Tem gente que fica, tem aluno meu que fica com medo de Araldo, eu tô aqui com um parceiro meu, passou um projeto de uma indústria e eu tô sem saber o que fazer. Não, cara, não precisa preocupar. Faz o certo, né? Faz o básico que o básico funciona. Essa frase é um clichê doido, mas funciona. Então não precisa ficar com medo, tá? Vai por partes, olha. Então como é que eu comecei? Eu comecei lá pela administração e fui fazendo devagarzinho. Entendi que dava para isolar aqui. E depois eu comecei por aqui, fui entendendo onde cada hidrante vai proteger o que, né? Então esse tipo de leva passo por passo é o que faz a gente terminar um projeto grande, né? Inclusive nem é tão gigante assim, foi quase 10 mil metros só, né? Mas ele tem um monte de coisinha, né? Porque ele tem várias salinhas aqui e elas têm riscos diferentes e são coisas diferentes, né? Então esse tipo de coisa a gente também aprende no caminho, mas a gente entende que se eu fizer o certo, se eu fizer o básico, eu vou conseguir finalizar. Quero mostrar para vocês as pranchas agora. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Tá ficando longo. Então as pranchas, olha, o que eu tenho com essas pranchas aqui? Aqui no Revit eu só fiz a prancha 5 e a prancha 6. Porque a prancha 1, 2, 3 e 4 tá lá no AutoCAD, tá? A 1 foi a de localização, a 2 de situação, a 3 foi de corte e a 4 foi de corte também. Porque tem muita coisinha, então foi 2 pranchas de corte. Tá, o que você pode ver de diferente aqui, ó?
tá parecendo que essa prancha tá errada, né? Porque ela tá mesmo, ó. Eu tenho que caber aqui nessa prancha toda essa planta baixa aqui, ó. E você já viu que a escala que eu coloquei era 1 por 125, 1 para 125, né? Mas o que eu faço aqui? Eu fiquei com preguiça de fazer uma outra prancha, mas deixa eu fazer rapidinho só para vocês verem aqui que não tem confusão, tá? Eu vou clicar 2 vezes na prancha aqui, ó. E eu vou puxar sem medir nada. Essa medição eu já tinha feito antes, tá? Não vou medir nada agora porque eu não quero, senão ia tomar tempo, né? E eu vou voltar aqui e carregar no projeto, ó. Substituir a versão existente. Então alguma coisa vai acontecer, ó, já aumentou para cá, tá vendo? Só que o que aconteceu aqui na prancha 6 de 6, ó? Ela também aumentou, porque eu estou utilizando uma família para 2 coisas diferentes. Se eu tivesse duplicado a prancha e feito ela maior e outra menor, aí teria ficado certo, tá? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, eu estava só editando aqui, fiz rapidinho e pronto. Então você viu que a prancha coube tudo isso aqui, né? Então foi a prancha estendida. E quais os detalhes que eu coloquei aqui? Então eu coloquei a sinalização de emergência, já com os quantitativos de tudo, de sinalização, porque o template que eu tenho aqui, eu já configurei para ser dado essa quantidade, tá? A quantidade de materiais. Então aqui eu coloquei os exemplos os detalhes dos hidrantes, né? Então você pode ver aqui as mangueiras do hidrante duplo e do hidrante simples, tá? Olha que eu coloquei assim, ó. Observação, o abrigo de hidrante simples deverá conter tal. Observação, o abrigo de hidrante duplo deverá conter tal. Isso tudo já está especificado aqui na imagem, mas é melhor a gente colocar isso para evitar problema lá na frente, tá? Inclusive para evitar problema tanto com o analista, que sabe que funciona desse jeito, mas ele vai cobrar, ele pode cobrar, né? E também na execução, para a pessoa não sair comprando as coisas erradas ou colocar lá coisa que não precisa. Então eu tenho aqui um detalhe da iluminação do tipo farolete, luminária normal. Eu falo aqui uma nota de segurança estrutural, de controle de materiais de acabamento e pronto, finalizou aqui, tá? Eu vou apertar Ctrl Z para voltar essa prancha aqui. Pronto, voltou, vou até fechar essa outra aqui. E eu vou para 6 de 6. A 6 de 6 já é a de hidrantes, ó. Então, como é que ela tá? Então, como eu já mostrei para vocês, veio daqui da casa de bombas. Então, é um reservatório inferior. Então, a água vem para cá, né? Onde está o ponto A, onde está o primeiro hidrante mais favorável e o segundo, tá? Nesse nosso caso aqui, ó, eu tive um hidrante duplo aqui no finalzinho. Então, por isso, esse hidrante duplo, o próprio, tem como é o primeiro hidrante e o segundo hidrante mais desfavorável, tá? Então foi isso que aconteceu. Então esse aqui é o ponto A. Se eu tivesse aqui um hidrante simples, só de hidrante simples, seria possivelmente não, seria esse hidrante aqui mais favorável e esse daqui o segundo mais. Ou o contrário, tá? Eu não lembro de cabeça aqui qual está mais distante. Acredito até que esse aqui seja mais distante, né? Porque senão o mais favorável seria aqui. Enfim, se eu tivesse como hidrante simples aqui, seria o primeiro aqui e o segundo aqui. Tá, então ficou assim. Como é que ficou aqui os detalhes, ó? Então eu deixei o detalhe assim. Você pode ver que é basicamente o detalhe que a gente vê lá, a gente traz para a prancha, né? Você pode ver que vou falar perfeição, a palavra perfeição aqui, mas é porque realmente é bonito, né? E é entendível, é uma execução que é fácil de fazer, é uma análise que é fácil de fazer para o corpo de bombeiros. Não tem muito o que o cara olhar, não. Então o cara bate o olho aqui, fala, tá certo, tá errado. E ele segue a vida, não fica muito não. Então essa aqui é a descrição dos elementos daqui. Deixa eu ver o que mais tem. Aqui tem o detalhe das bombas. Aqui eu tenho um quadro de resumo, ó, com todas as medidas. Aqui no meu estado pede, no seu também possivelmente vai pedir. Então, e aqui eu tenho os quantitativos, ó, todos os quantitativos. Hidrantes e componentes, tubulação. Deixa eu ver aqui, ó, tubulação componentes, tem essas aqui. E essas quantidades aqui, tá? Gostou de ver como é o projeto de incêndio de uma indústria alimentícia por dentro? Então, deixa o like aqui, tá? Vou te falar, o negócio que eu não te pedi foi deixa o like aqui no vídeo se você gostou, tá? Eu tentei passar ele bem rápido aqui, embora tenha mais de 30 minutos de vídeo, eu acho, né? Eu ainda vou colocar uma edição nele, mas acredito que sim, né? Então, para não ficar um vídeo tão completo, eu não consegui
especificar tanta coisa. Se tem alguma coisa desse vídeo que você quer que eu especifique, pode me falar aqui, tá? Inclusive a parte dos cálculos, a parte dos documentos também que eu falei para vocês. Se vocês pedirem aí, eu vou fazer um vídeo só dela, tá? Então agora, se você, depois de ver esse vídeo, viu que não é essa dificuldade toda, se você entendeu que pode começar a trabalhar com projetos maiores ou menores, ou trabalhar com projeto de combate a incêndio, eu te falo que você pode, porque é simples. Não é fácil, não é extraordinariamente fácil, você tem que estudar. Mas a boa notícia, né, é que eu tenho um caminho para te dar, que é o curso Mestre em Projetos de Prevenção a Incêndio. Lá você vai ter o passo a passo de como fazer, tá? Inclusive eu vou gravar uma aula maior agora lá para o curso, sobre esse projeto, onde eu vou especificar mais coisas, tá? Então, se você quiser, aproveite, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Você vai ao site, leia tudo que tem para ler no site, veja o vídeo que tem no site. Se você quiser, nos chame no WhatsApp, que a gente vai tirar suas dúvidas lá também, tá? E se você já faz um projeto grande assim também, se você já faz projeto de incêndio há muitos anos, você pode entrar no Mestre em Projeto de Prevenção a Incêndio, pegar o método MPPI e fazer o projeto com essa qualidade aqui, tá? Lá o iniciante ele vai aprender a fazer o projeto do início ao final. O avançado ele vai aprender a fazer o projeto com qualidade e velocidade, tá? Então o iniciante vai aprender a fazer o projeto, vai ter qualidade e vai ter velocidade. O avançado vai ter acesso a uma comunidade de alunos ali para tirar as dúvidas, para conversar, para fazer parcerias e vai fazer o projeto com qualidade e com velocidade e vai sair desse mundo do AutoCAD, tá? E também, se você já faz o projeto de prevenção a incêndio, eu criei um aplicativo para você fazer o projeto lá dentro do aplicativo. Não a parte gráfica, você vai fazer a parte burocrática, que são os documentos e os cálculos, tá? Tudo vai sair lá automaticamente. Você vai ter mais controle dos seus projetos, vai saber o custo que teve o seu projeto, vai acelerar todas as etapas do seu projeto, tá? Esse é o aplicativo acelerador de PPCI. E o link também está aqui na descrição, tá? Eu não vou falar muito dele, para que o vídeo ainda não fique maior, mas eu vou pedir para você acessar. Você vai até a página, assista também o vídeo que tem lá, leia a página, tá? Entenda como funciona essa plataforma que eu criei especialmente para nós projetistas de incêndio, tá? Eu criei para realmente pararmos de perder tempo com coisas que a gente perde no dia a dia. Fechado? Então é isso aí. Abraço, até o próximo vídeo.